Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo de dia, você que está assistindo à tarde, você que vai assistir à noite. Nós estamos dando início aqui à nossa quarta aula sobre novos convertidos e as dificuldades da caminhada cristã. Nós estamos hoje na nossa quarta aula, tem sido muito edificante, gratificante estar participando com vocês. E falamos um pouco sobre o que é o novo nascimento, esse início, quando a pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Falamos um pouco sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, quando a pessoa aceita Cristo, ele recebe o Espírito Santo na sua vida e ele começa a uma transformação de vida. A pessoa deixa a sua natureza pecaminosa e passa agora a ter uma natureza espiritual. Nós viemos sabendo, falamos também que o novo nascimento é um processo espiritual que acontece através do Espírito Santo, que é o agente, é o agente principal da transformação do homem do estado pecaminoso para um estado de santidade. Tá ok? Então, nosso primeiro slide, vamos estar no nosso curso, nossa quarta aula. Pode passar. Vamos estar hoje falando, como foi já dito, nossa quarta aula, vamos falar sobre santidade. O que é santidade? Necessidade da santidade, exemplos de homem de fé e santidade e como desenvolver a santidade. Tá bom? Vamos falar sobre 3 tópicos. Vamos falar sobre a santidade. O que é a santidade? Pode passar. Santidade, a palavra santidade vem do grego hagios. Essa palavra significa separado, consagrado, mas também pode ser traduzido como santo ou santificado. O que é realmente a santidade? A santidade é uma separação. Quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais chegamos perto de Cristo, mais nos afastamos do mundo. E a palavra de Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E vice-versa. Quando você se aproxima de Deus, você começa a criar uma inimizade com o mundo. Nós falamos na aula passada, quando a pessoa se converte, as dificuldades, muitos encontros, na sua grande maioria, desse conflito, primeiro conflito que há com os familiares, amigos, aquelas pessoas que ficavam com você num botequim, num bar, que faziam parte ali e começam a haver uma segregação. Por quê? Porque está havendo uma ruptura, havendo uma separação. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se afasta do mundo. Quanto mais se aproxima do mundo, mais se afasta de Deus. Pode passar. Santidade é uma consequência natural do novo nascimento. Com o mover do Espírito Santo, o cristão cada vez mais se distancia das coisas do mundo. Se aproximar das coisas de Deus, as coisas desse mundo passam a ter cada vez menos seu interesse e influência. É o caráter de Cristo se manifestando. Então, como nós falamos, você começa a ver uma separação. Então, a santidade é quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você se consagra a Deus, quanto mais você se envolve nas coisas de Deus, menos o mundo te interessa, menos há atrativos do mundo. Então, você passa a ter uma nova perspectiva, um novo valor. Então, quanto mais nos envolvemos na obra de Deus, por isso que é importante estarmos na casa de Deus, é importante estarmos envoltos nas coisas de Deus, importante estarmos envolvidos com Deus e vamos ver que menos o mundo vai nos trazer atrativos. Quanto mais nos aproximamos do mundo, quisermos participar do mundo, menos contato com Deus nós vamos ter. Porque não pode haver conciliação. Ou você segue as coisas de Deus, ama as coisas de Deus, ou você segue o mundo e ama as coisas do mundo. Não pode haver um entrelace. Pode passar. Santidade. Alguns homens de Deus, John Scott, que é um escritor inglês, ele vai dizer o seguinte: a santidade não é uma questão de sermos melhores, mas de sermos diferentes. É a obra do Espírito Santo que nos faz participantes da natureza divina.
John Stott, um grande escritor cristão inglês, ele diz isso no seu livro. Como também R.C. Sproul, que foi um grande evangelista norte-americano, disse que a santificação é um processo contínuo em nossa vida. Não é algo que acontece de uma vez por todas no momento da conversão. É algo que devemos buscar diariamente, com temor e tremor, sabendo que Deus está operando em nós, tanto o querer como o realizar. Então, como eu falei, é um processo natural. Quando você se converte no novo nascimento, é aquele primeiro momento em que você começa a transformar a sua vida, em que o Espírito Santo começa a operar. E naturalmente, com cada vez a separação do mundo, vai te criando o quê? Uma santidade, uma separação, um relacionamento íntimo com Deus. Pode passar. Coríntios 3, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Como nós dissemos anteriormente, o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, né, ele passa a habitar, ele passa a nos fazer morada, passa a nos transformar. E a transformação não é de fora, como é o mundo, né? Nós somos influenciados. Você pode ver hoje, muita modinha, né? Tudo é modinha, tudo é modinha. Agora vamos fazer modinha. O mundo cria uma modinha, aí vai aquela manada fazer aquilo. Por quê? Porque o mundo está influenciando. Diferente de nós cristãos, nós não temos modinha. Nós temos uma transformação através do Espírito Santo. Então o cristão não vive de modinha, não vive de febres, né? Ah, apareceu agora a modinha, a internet agora é muito isso, tudo modinha. Ah, agora é hora de fazer isso, todo mundo vai se vestir igual, todo mundo se veste igual. Ah, todo mundo bota o cabelo, aí bota todo mundo o cabelo igual. A gente não funciona assim. Porque a nossa transformação não é de fora para dentro, é de dentro. O Espírito Santo vai movendo de dentro para fora. 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados, ou seja, separados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles, nosso. Então, irmãos, é uma unidade. É uma unidade. Então, todos os cristãos estão unidos pela santificação, pela separação. Nós somos separados do mundo. Pode passar. Qual é a necessidade da santidade? A santidade, ela nos faz refletir o quê? Refletir o caráter de Deus. Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, o homem com a santidade, cada vez que nós aproximamos de Deus, nós adquirimos cada vez mais o quê? O caráter de Cristo. Nós vamos parecer mais com Cristo. Nós vamos nos parecer mais com Deus. Então, quanto mais nós chegamos a Deus, mais nós vamos refletir a sua glória, refletir o seu caráter. 2. Revelar o propósito de Deus. Romanos 8:29. Pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou, ou que os separou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Caráter e propósito. Pode passar. 3. Honrar o sacrifício de Cristo, que morreu para nos purificar de toda iniquidade. Tito 2,14. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras.
Pode ver que a santidade assim vai estar em separação, em ruptura, né? Em estar separado para quê? Para Deus, para a sua honra. Demonstrar o testemunho de Cristo. 1 Pedro 2, 21, 22. Portanto, para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguidores de seus passos, a qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, irmãos, nós somos testemunhos. Como eu falei, cada vez mais se aproximarmos de Deus, mais teremos atributos de Cristo. Mais nos envolvemos, como fizemos na aula passada, mais desenvolveremos o quê? O fruto do Espírito. Mansidão, paz, temperança. Por quê? Porque nós vamos mostrar para o mundo, né? O testemunho não é palavras, é obras. As suas obras, os seus gestos, o seu tratar, o seu viver, vai falar muito mais do que as suas palavras. Nós podemos pegar horas e não surgir efeito, mas às vezes por um gesto, uma atitude que nós tomamos, nós vamos trazer muito mais resultados, porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós estaremos sendo observados. É no trabalho, é na escola, é na família, como nós falamos antigamente. O novo vestido, às vezes, passa por essas dificuldades com a família. Ah, mas você agora não é crente? Por quê? Eles estão observando sua conduta. Então, nós temos que ter uma vigilância maior. Por quê? Porque nós somos chamados para demonstrar o testemunho de Cristo e honrar o seu sacrifício. Então nós temos que ter uma vigilância muitas vezes dobrada, em todos os sentidos, na nossa vida. Por quê? Porque as pessoas estão nos olhando. Então nós temos que ver essa separação, essa santidade, essa santificação em nossa vida. Pode passar. Glorificar o seu nome. Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outras coisas, qualquer, faça aí tudo para a glória de Deus. É o que eu falei agora. Quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Saber que você agora é um mensageiro, né? Nós somos os mensageiros de Cristo. Podemos, muitas vezes, né, que acontece na nossa vida, a gente faz 10, 100 coisas boas. 6 coisas boas. Mas às vezes cometemos um erro. É isso que vai ser apontado. Porque o mundo é assim. O mundo é assim. Você pode fazer 10 coisas boas e você tem um sentimento de ingratidão. Poxa, eu fiz tanta coisa boa e por causa de um erro, poxa, vocês vão me julgar. Mas o mundo está aí para isso. O mundo está aí para isso, porque nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos testemunhas do Deus vivo. Nós estamos aqui para o quê? Para glorificar o seu nome. Então, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa. Antes de nós fazermos qualquer coisa, nós vamos saber, poxa, o que Cristo faria. Né? Tem até um livro, há muito tempo que eu li, muitos anos já, o que Deus faria. Né? Assim, várias situações em que o que Jesus faria naquela situação. E muitas vezes na nossa vida tem que fazer isso mesmo, né? Antes de tomar uma atitude, antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, nós paramos para pensar um pouco o que Jesus faria nessa situação. Será que ele tomaria essa atitude? Será que ele tomaria essa decisão? Será que Jesus falaria o que eu falei? Muitas vezes nós temos que parar para ter essa reflexão. Né? Não agir por impulso. Guardar a sua volta. Hebreus 12, 14. Esforçai-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Isso é forte. Vai igual o pastor Júlio, né? Irmão, isso é forte. Pastor Júlio e pastor Esaú também.
Isso é forte, irmão. Isso é forte. Por quê? Porque sem a santidade, ou seja, sem a separação, ninguém vai ver a Deus. Ninguém verá o Senhor. Então a igreja, né? Hoje as pessoas não falam mais sobre arrebatamento. E é uma realidade. Jesus está às portas. Jesus vem buscar a sua igreja. Mas qual é a igreja que Jesus vem buscar? A santa, a separada. Aqui não tem convivência, aqui não tem vínculo mundano. Nós vemos hoje o mundo entrando na igreja. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o nada a ver. Não tem nada a ver, irmão. Alguns dizem, a igreja, a Bíblia já está retrógrada, a igreja está passada, a Bíblia já é passada, a igreja é uma pessoas que vivem no passado, nós temos que atualizar a Bíblia. E nós sabemos que a Bíblia, ela é viva, nós falamos viva, ela é viva, porém ela é imutável, ela não vai mudar durante o tempo. O que Deus falou há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, é o que Ele fala hoje. Em Deus não há sombra de dúvida ou qualquer variação. A Bíblia é passada? Não, a Bíblia é atual. Você acha a resposta para tudo na sua vida hoje na Bíblia. Mas o problema é o quê? As pessoas não querem viver uma vida de santidade. A Bíblia quer conviver com o mundo. Mas eu vou dizer para você, a igreja que vai encontrar com Jesus não é qualquer igreja, é a igreja santificada, é a igreja separada. Pode passar. Alguns exemplos de homens de fé e santidade. Primeiro, José. José foi fiel a Deus mesmo diante das provas, das tentações e das injustiças que sofreu no Egito. E que foi exaltado por Deus como governador e salvador do seu povo. Nós vemos a história de José, foi vendido por seus irmãos, virou escravo, foi injustiçado, foi para a cadeia, lá sofreu vários importúnios, foi castigado. Era um homem para ter tudo para estar revoltado, mas não, ele confiou em Deus. E se manteve santo, não se corrompeu. E o que Deus fez com ele? Fez governador do Egito. E além do mais, salvador, não só dele, da sua família, mas até daqueles seus irmãos que venderam como escravo, do governador, do Potifar, que o botou na prisão, do carcereiro, daqueles que estavam na prisão, que o castigou. Ele salvou todo mundo de morrer de fome. Por quê? Confiou em Deus e se manteve santo. Daniel, que se manteve íntegro e obediente a Deus, mesmo vivendo em uma cultura pagã e hostil, e que foi honrado por Deus com sabedoria, profecias e livramentos. Outro foi Daniel também, que escolheu se santificar e não comer dos manjares do rei. E se manteve o quê? Santo, separado. E Deus o honrou. Pode passar. Estevão, que foi cheio do Espírito Santo e pregou com ousadia a palavra de Deus, enfrentando a oposição dos líderes religiosos, e que morreu como mártir, perdoando os seus algozes e vendo ele a glória de Deus. Paulo, que foi transformado de perseguidor em apóstolo de Cristo, e que dedicou sua vida a serviço do Evangelho, sofrendo muitas aflições, mas também experimentando muitas glórias e bênçãos. Então vale a pena se santificar, vale a pena se separar, vale a pena recusar os manjares que são colocados diante de você. Vale a pena, porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele. Pode passar. Como crescer em santidade? Para alcançar a santidade, precisamos de alguns meios que nos ajudam a crescer na comunhão com Deus e a renunciar ao mundo e ao pecado. Pode passar. Como crescer em santidade? Primeiro, oração. Oração é uma pedra fundamental na vida do cristão que quer viver em santidade. A oração nos ajuda a nos conectar com Deus,
receber a sua orientação e sabedoria. É através da oração que podemos pedir a Deus que nos ajude a vencer os desafios do pecado e a orientação para viver uma vida agradável a Ele. Primeira coisa, oração. A oração, ela é fundamental. Ela é fundamental na vida do cristão. Cristão que não ora, ele não está conectado a Deus. E como nós falamos anteriormente, a oração tem que ser espontânea. Não é uma oração mecânica. Você tem que falar o que está no seu coração. Está em dúvida? Olha a Deus. Tem um problema para resolver? Tem uma atitude para tomar? Olha a Deus. Isso é uma arma fundamental para a nossa vida. Ah, mas Eduardo, eu não consigo orar, eu só oro 5 minutos. 5 minutos. Mas quando você começar a pegar um hábito da oração, o 5 vai virar 7, vai virar 10, vai virar 20, vai virar 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque a oração é um hábito. É um hábito de conversar com Deus. Quando nós começamos o dia, como eu falei nas outras aulas, orando, você vai ver que seu dia vai render. Quando precisamos resolver um problema que nós oramos antes, você vai ver que o problema não será tão grande como nós imaginamos. Quando terminamos nosso dia, agradecemos a Deus pelo dia que tivemos, vamos ver que nosso sono será muito mais tranquilo. Então a oração ela tem que fazer parte, ela faz parte do quê? Da vida do cristão, da vida daquele que quer viver em santidade. Porque com a oração nós nos aproximamos de Deus. Pode passar. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejais conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com orações de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Aonde conseguimos paz? Onde conseguimos o esclarecimento? Pela oração. Pela oração. Não vamos gostar, você está angustiado? Ore. Você vai ver que quando você terminar de orar, seu coração vai estar em paz, porque o Espírito Santo vai estar movendo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele clama a Deus, né, em súplicas. Por quê? Porque nós estamos conectados a Deus. Salmo 119, 1 e 11. Como purifica o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. De todo o seu coração te buscarei. Não deixeis de enviar dos teus mandamentos. Guardai os teus preceitos e os teus testemunhos por todos os meus caminhos que estão diante de ti. Pode passar. Segunda arma, jejum. Parece que eu estou sendo um pouco repetitivo, mas isso aqui vai ter que estar entranhado, isso tem que estar calcificado, isso tem que estar por osmose em nossa vida. Jejum. Ah, irmão, mas você não botou um monte? Ah, irmão, subi um monte. Sim, mas o que você vai fazer no monte? Oração, jejum, consagração. A única coisa que vai mudar é o local. A única coisa que vai mudar é o local. Ah, o monte. Sim, o monte é um lugar separado. E você vai ter uma separação maior. Não vai ter carro, não vai ter televisão, rádio, qualquer barulho. Mas você vai fazer no monte o quê? Oração, jejum, consagração. Então o que vai influenciar é o local. Agora o monte, quando está vazio, tem alguma coisa lá? Não. É um monte. A igreja, quando não está reunião dos cristãos, tem alguma coisa aqui? Não. É só um espaço.
O monte é só um lugar. O que vai fazer a presença de Deus estar ali é quando você está. A Bíblia diz, quando já 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. A igreja, sem estar os santos, sem estar a reunião dos irmãos, sem estar o culto, é um lugar qualquer. Se a igreja amanhã fechar e mudar para outro lugar, você vai virar um lugar qualquer. Ah, pode virar um lugar de baile, um botiquinho, um bar? Pode, porque aqui é um lugar, um espaço. O que faz ser igreja somos nós. Então o jejum é um meio de renúncia, de separação e consagração a Deus. Uma preparação para momentos especiais com Deus. Jejum pode ser praticado de várias maneiras, incluindo a abstinência de alimentos, bebidas ou algo importante e prazeroso. O jejum é uma ferramenta poderosa para o crescimento espiritual. É quando você abre mão. Senhor, eu gosto tanto disso aqui. Eu gosto tanto de comer, eu gosto tanto de ver televisão, eu gosto tanto de tomar café. Mas, Senhor, eu vou me separar porque esse momento eu quero me dedicar exclusivamente a Ti. É uma forma de consagração a Deus. É uma forma de você dizer que abre mão de algo em prol dele. Como nós falamos diariamente, a Santa Ceia. Muitas pessoas fazem jejum durante a Santa Ceia. Porque, Senhor, o único alimento que eu preciso não é o pão, não é a carne, mas não. O que me alimenta é o alimento espiritual. É a carne e o sangue que representam na ceia. Essa comunhão, né, que a Santa Ceia para mim, na minha concepção, é a maior festa da igreja. É a maior representatividade de que nós somos herdeiros de Cristo, porque o próprio Cristo deixou para nós esta festa que é a ceia, essa oportunidade de estar compartilhando com Ele, porque essa ceia somente será repetida no céu, naquele grande dia, na ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro. Pode passar. Quando fizerem vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste como hipócritas, pois eles desconfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade digo que eles já receberam a sua recompensa, mas quando você jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, para que não perceba aos outros que você está jejuando. Mas assim ao seu pai que está em secreto, e seu pai, porque o pai que te vê em secreto, te recompensará. Né? Então, era um exemplo de dizer, olha, o jejum é uma coisa tão particular. Uma coisa tão particular, você não precisa dizer para ninguém que está jejuando, não? As pessoas hoje eles têm essa necessidade de ser reconhecido como profetas, né? Vê o profeta fulano de tal, o profeta que revela o número de CPF, o profeta que revela o profundo oculto escondido. Eu vou dizer a vocês que essas pessoas já receberam o seu galardão. Né? Porque para Deus o que vale é o seu coração, a sua vontade. Você faz para agradar os homens ou para agradar a Deus? Temos que pensar sobre isso. O que vale agradar a homens ou agradar a Deus? Então se você quer parecer santo, talvez você não seja santo. Amém? Pode passar. Terceira, meditação na palavra. A palavra de Deus é o alimento espiritual na vida do cristão e quer viver em santidade. A palavra de Deus é a bússola que nos mostra a direção que devemos tomar. Ela nos ensina tudo o que precisamos saber para viver uma vida em santidade. Nos revela o caráter de Deus e a sua vontade para nossas vidas. É a bússola. Ninguém consegue santidade sem saber como exercer a santidade. Como eu falei anteriormente, as pessoas acham
a Bíblia é uma coisa do passado. Hoje, irmão, nada a ver. Hoje nós vemos um nada a ver. Hoje, irmão, que isso? Nada a ver, irmão. Não, irmão, mas irmão, não, isso é antigo, irmão. Nós vamos no 2000, nós estamos em 2023. Mas esquecemos, irmãos, eu sou advogado. Então, muitas pessoas chegam no escritório e dizem o seguinte: doutor, eu não concordo com isso. Mas isso aqui não está errado. Eu digo, não é que está errado. Isso aqui é o direito. Isso aqui está na lei. Então não é certo ou errado. É aquilo que está na lei ou não. E é a mesma coisa na palavra de Deus. Não importa se você concorda ou não. Se está na palavra de Deus, se está escrito na Bíblia, tem que ser cumprido. Mas irmão, eu acho que não tem nada a ver. Tudo bem. Você acha que não tem nada a ver, mas é o que está na Bíblia. E o que está na Bíblia é o quê? Lei. Se tem que ser seguido. Independente se você gosta ou não. Independente se você acha certo ou não. Se você quer santidade, se você quer ser discípulo de Cristo, se você quer seguir a Cristo e se afastar do mundo, você tem que seguir o que está na Bíblia. Nada está na Bíblia por acaso. Nada foi lançado lá de por acaso. E está aqui, não tinha onde botar, eu botei na Bíblia. Não, lá tem um propósito. Lá tem um propósito. Então, se nós quisermos viver em santidade, nós temos que o quê? Conhecer a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia. Não importa, eu sou advogado. Se eu não souber a lei, né, se eu não souber o que estiver no vadimeco, nessa lei maior, vadimeco é o conjunto das leis brasileiras, né, eu não sei o direito, eu não posso exercer a minha profissão. Então eu tenho que saber o que está escrito ali. Não achar que irmão, eu acho que isso aqui é certo, eu acho que isso aqui é errado. Não, é o que está na lei e o que não está na lei. O que está na lei, beleza, é direito, você pode reivindicar. Não está na lei, você não pode reivindicar. Porque não tem amparo. E é a mesma coisa, se você quer ser santo, você tem que ter o quê? Respaldo na palavra de Deus. Tem que estar lá. Se não está lá, é achismo. Hoje vemos modas. Irmão, aparece hoje um montão de coisa. Todo mundo tem um novo evangelho. Hoje vemos muitos novos evangelhos, né? Agora inventou a moda tal. Aí você vai procurar na palavra de Deus. Gente, isso não está aqui não. Meu irmão teve uma revelação. A maior revelação é o quê? A palavra de Deus. Não tem revelação maior. Se está na Bíblia, tem respaldo divino. Não está na Bíblia, não tem respaldo divino. Foge disso. Foge disso porque isso é moda. Não tem santidade. Não tem separação. Então foge da modinha, não tem nada a ver. Não existe nada a ver. Se está na Bíblia, é lei. Se você quer ser santo, você tem que estar baseado na Bíblia. Pode passar. Bendito é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quer ser santo? Quer ser separado? Quer trilhar o caminho de Cristo? Tem que estar na Bíblia, tem que estar na palavra de Deus, tem que ter respaldo bíblico. E aquele que está respaldado, aquele que está alicerçado na palavra de Deus, ele não é enganado, ele não é confundido. Ele não é ludibriado por qualquer modinha, por qualquer um que chega e diz que eu sou profeta, recebi de Deus uma palavra. Está onde na Bíblia? Está onde? Irmão, recebi a revelação. Foge disso. Sai daí porque com certeza não é de Deus. Pode passar. Quarta, comunhão na igreja. A igreja é o corpo em que Cristo
é o cabeça e nós somos seus membros. Uma parte do corpo não sobrevive sem estar conectado. Estar em comunhão é essencial, pois nos fornece o apoio e o encorajamento necessário ao crescer em nossa fé e exercício da santidade. É na igreja que nós podemos desenvolver os dons espirituais e ministeriais. A igreja é o berço da santidade, que só cresce em comunhão. Então ninguém consegue ser santo sozinho. Né? Muitas pessoas dizem, eu não... Vou falar, irmão, eu não respeito a homens. Não, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você não é igreja. Irmão, você não é igreja, você é membro. E o membro tem que estar onde? Junto ao corpo. Então, irmão, eu sou igreja. Né? Aí fala, tem aquela coisa que muitas pessoas criticam, né? O Cristo em Casa, naquele programa Cristo em Casa, mas aquilo ali é para pessoas que estão enfermas. Pessoas que não podem se locomover da sua casa para a igreja. Porque aquele que pode se mover e vir para a igreja, ele tem que estar aqui. Porque aqui você desenvolve a santidade. É aqui que você consegue desenvolver a santidade. Ninguém consegue ser santo sozinho. Você tem que estar em comunhão. Você tem que estar junto com os outros membros do corpo. Porque um membro não pode viver sozinho. Eles têm que estar em comunhão. É isso que faz a diferença. É você estar envolto. Como eu falei, estar dentro da igreja, estar aqui em comunhão, estar em conjunto, estar junto. É isso que nos faz crescer. Não estar... É igual aquela coisa, né? Você está em bando, é mais difícil do predador atacar. Os que os animais que são pequeno porte andam em bando, porque é mais difícil do lobo. As ovelhas estão sempre em bando, estão sempre juntas. Por quê? Porque é mais difícil do lobo atacar. E assim a igreja. O crente separado, o inimigo, a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, se está junto, é mais difícil você cair, é mais difícil você fraquejar, é mais difícil você esmorecer, porque você vai estar, um ao outro ajudou, e o seu companheiro disse, esforça-te. Então, quer ser santo? Tem que ser santo aqui na igreja. Né? Então, tem que ser santo aqui. Pode passar, pode fechar. Coríntios 2, 12, 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também como Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos batizados em um corpo, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Pode passar. Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em comunhão. É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce até as golas dos seus vestes, como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Pode passar? Vamos fechar. Fechando aqui, concluindo nossa aula. Santidade é um chamado de Deus para todos os cristãos. É um processo contínuo e permanente, que requer esforço e dedicação, mas que é também gratificante. A santidade é algo que podemos alcançar, não é algo que podemos alcançar de uma só vez, mas sim um processo de crescimento e amadurecimento espiritual. A santidade é possível porque Deus nos concede o seu Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida santa. A santidade é um caminho de vida que nos leva a uma maior intimidade com Deus. É uma vida de maior amor e serviço ao próximo. Então, irmãos, fechando nossa aula, tá? Lembrando que a santidade é uma extensão, né? Ou seja, a continuidade do novo nascimento. Novo nascimento,
É um processo de que você inicia aceitando a Cristo, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua necessidade de dependência de Deus, que vai te levar ao batismo nas águas, que é a demonstração de você abandonou o seu estado pecaminoso e agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você recebeu o Espírito Santo, que ele vai começar a moldar o seu interior, tirando aquilo que não é agradável a Deus, fazendo agora uma purificação que vai gerar o quê? Uma santidade. O que é a santidade? É uma separação maior. Você começa a se afastar totalmente do mundo. Aquilo que te dava prazer no mundo não te traz mais. Não mais te atrai, não mais te aprisiona. E você começa a aproximar-se de Deus. E quanto mais se afastar do mundo, mais próximo de Deus você está e mais maior é a manifestação do caráter de Cristo na sua vida. Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha abençoado. Espero que você tenha... Pode passar. Que tenha abençoado a sua vida, que tenha falado ao seu coração. E espero você na próxima aula. Nós estaremos fechando, falando um pouco sobre os dons espirituais, os dons ministeriais. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre os dons, né? Que é o batismo, que alguns teólogos vão dizer que é o batismo com o Espírito Santo, né? No Espírito Santo é no momento que você aceita Cristo, recebe o Espírito Santo dentro de você. E o batismo com o Espírito Santo é a manifestação dos dons espirituais. Vamos estar falando um pouquinho sobre isso e também sobre os ministérios da igreja. Tá? Vai ser uma aula para a gente fechar. Espero que tenha abençoado a sua vida, como tem abençoado a minha vida. Tá? E eu quero orar por você, tá? nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua oportunidade de estar na tua presença. Senhor, mais uma aula sobre a separação em Ti, Senhor. Que venhamos cada vez mais estar apegado a Ti, Senhor. Mais, Senhor, chegado a Ti, desenvolvendo um caráter de Cristo em nós. Cada vez mais o mundo vem olhar para nós e não ver só nós, Senhor, mas ver Tu refletido em nós, Senhor. Que venhamos cada vez mais, Senhor, ser discípulos fiéis, ser discípulos, Senhor, que venham demonstrar, que venham se manifestar ao mundo a Tua glória, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e também entra na vida de cada um que está assistindo essa aula nessa noite, Senhor, e venha transformar, Senhor, fazer uma obra completa na vida de cada um. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Obrigado pela aula. Semana que vem nós estaremos de volta, tá? E se puder, compartilha, curte, comenta. Se tiver qualquer dúvida, me procure aqui na igreja. Fale comigo, a gente vai estar vendo se pode responder e, se for o caso, a gente vai trazer na aula, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus, obrigado.